Pois bem, vamos então agora ao assunto que incendiou as redes sociais na tarde de hoje. O ministro Ricardo Lewandowski foi abordado por um passageiro nesta manhã num voo de São Paulo para Brasília. O passageiro disse assim: ministro Lewandowski, eu tenho vergonha do Supremo Tribunal Federal. Lewandowski reagiu então com a pergunta: você quer ser preso? E pediu que o comissário chamasse a Polícia Federal. Vamos mostrar o vídeo para que não restem dúvidas sobre o diálogo. Vamos lá, Reginaldo. Ministro Lewandowski, o Supremo é uma vergonha, viu? Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando eu vejo vocês. Você quer ser preso? Eu não posso me expressar? Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal. Chama a Polícia Federal. Chama. Porque eu falei que o Supremo é uma vergonha. Então tá. Tem mais. Vamos trazer, tem bastante. Muito bem, o Estadão falou com ele, o passageiro se chama Cristiano Caiado de Ascioli, é advogado e filho de uma subprocuradora-geral da República aposentada, Helenita Amélia Gonçalves Caiado de Ascioli. Vou ler aqui rapidamente apenas o que ele disse. Sou uma pessoa que tem retidão na vida, procuro não fazer mal aos outros, sou uma pessoa patriota, serena, amo o direito e o país e acho que todo cidadão tem direito de se expressar e sentir vergonha ou não do Supremo Tribunal Federal. Eu disse o que penso. A gente não vive ainda na ditadura neste país. Acho que todas as pessoas têm direito de se expressar de forma respeitosa. Vai lá, Vera. Exatamente, eu concordo com o cara. A gente já disse aqui o que pensa sobre esses apupos públicos, a autoridades, a políticos, etc. Nenhum de nós bate palma para isso. Nenhum de nós acha que é uma melhor maneira de que ocorram os debates. Afinal, a pessoa está usando um avião de carreira, isso já é bom. Desculpem, ele está usando um avião de carreira, ele tem o direito de ir e vir, mas, porém, também é uma pessoa pública e tende a aceitar quando é admoestado. Não existe mandar prender, não existe mandar chamar a Polícia Federal. Não foi cometido nenhum delito ali, não foi cometido nenhum crime. O cidadão apenas se expressou. Se o Lewandowski não concorda com ele, que responda, que bata a boca ou que ignore, que faça o que quiser. Chamar a Polícia Federal na base da carteirada não é admissível. Não é o que se espera de um ministro do Supremo. Mas este ministro do Supremo tem dado sucessivas demonstrações de que não tem muito apreço exatamente à liturgia, etc. Ele é o mesmo ministro do Supremo que eu, esta repórter aqui, flagrei num restaurante em 2007, dizendo que estava tinindo nos cascos para absolver o Zé Dirceu no julgamento do Mensalão, para nem acolher a denúncia, para nem abrir o processo. Então é alguém que sistematicamente tem feito questão de mostrar que é um ministro que age de maneira partidária. Então, nesta manifestação com o cidadão que o criticou, ele não agiu de maneira diferente. Agiu como alguém que sabe que chegou ao Supremo porque foi indicado pelo Lula e que usa esse cargo ao qual chegou dessa maneira como uma prerrogativa especial até para mandar prender pessoas, vejam só. Pois é, né, Vera? E a gente, na minha opinião, a gente vê aqui esse verdadeiro pequeno circo que a gente vê nesse avião, dois traços da cultura brasileira, assim, muito negativos, né? O primeiro é isso que está crescendo, das pessoas se sentirem empoderadas, dizendo assim, ou sentindo esse desejo de hostilizar figuras públicas em público, né? Seja um político, seja um ministro do Supremo. Não é lugar para isso. Você pode ter discordâncias sérias e estar indignado, e com razão indignado por muitas coisas que o Supremo fez. Conheço pessoas indignadas por diferentes motivos, inclusive, quanto ao mesmo Supremo. Mas a esfera pública, onde aquele indivíduo está ali usando um avião ou passeando em algum lugar, não é o lugar para você trazer sua indignação, não é o lugar para você hostilizá-lo enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Não cabe ali. A gente perde na nossa convivência pública, a gente perde na nossa civilidade, a gente acaba até justificando aquele argumento de que a autoridade precisa andar sempre apartada, né? Ter seu transporte próprio, tudo, porque se o público não permite que ele ande por aí, se vai hostilizá-lo, se vai humilhá-lo ou tentar agredi-lo com palavras aí toda vez que ele sai, não dá. Agora, isso é um lado, uma coisa feia, na minha opinião,
mas não algo que seja digno de prisão, né? Esse é o mais absurdo, esse é maior... Te interrompendo um minutinho, ele fez uma crítica ao Supremo, não pessoal. Exato. Mas as coisas... Ele disse que o Supremo dá vergonha. Exato, mas são palavras aí, né? O sentido prático da coisa, ao enfrentá-lo ali em público e falar isso para ele, o sentido prático da coisa, apesar das palavras, é mais ou menos o mesmo que seria se ele tivesse ofendido o Lewandowski especificamente. Agora, o pior da situação, essa mentalidade do juiz brasileiro de que acha que tem esse poder, e na prática tem, né? Esse é o pior, mas que se utiliza desse poder para prender todo mundo que o desagrada na prática. Eu lembro daquele juiz que mandou prender a policial que tinha dito que ele não era Deus, né? Lembrado isso, mas foi considerado uma ofensa. Lembro do Wilson Witzel ameaçando prender adversário num debate se falasse o que ele considerasse ser uma calúnia. Agora Lewandowski, e são muitos casos pra gente ficar lembrando aqui. O juiz tinha que se perguntar uma coisa: se eu fosse um cidadão comum, se eu fosse um mero cidadão brasileiro como todos os outros, eu poderia mandar prender essa pessoa? Não. Então eu, que sou juiz, também não vou fazê-lo. E gozado, né? O Lewandowski, que enquanto juiz solta tantos e é contra a prisão de tantos, enquanto cidadão privado gosta de mandar prender. Carlos Andreasa, vamos lá. Eu não fulanizo a questão. Pode ser o Lewandowski, pode ser o Barroso, pode ser o Lula, pode ser o Jair Bolsonaro. Eu não gosto desse tipo de interpelação. Me incomoda. Moralmente me incomoda esse tipo de assédio. Liga a câmera, isso é muito comum, acontece muito, porque não é simplesmente manifestar livremente, constitucionalmente, uma ojeriza a algo ou alguém. É ligar a câmera e fazê-lo. Porque esse é o modus operandi. Eu não gosto disso. O sujeito faz discurso em lugar público, hostilizando alguém. Foi um gesto hostil. Mas isso é o de menos no conjunto. É o de menos no arranjo. Porque, em primeiro lugar, eu não gosto do que o sujeito fez, o advogado, mas ele não ofendeu. Ele nem sequer foi agressivo. Ele foi hostil e inoportuno. Ponto final. O erro grave, a falta de proporção, a exemplificação de que como muitos da natureza desse tipo de autoridade que não pisa mais no chão, no mesmo chão do que nós, exemplificado na carteirada do Lewandowski. Isso sim é gravíssimo. Diante de algo de que não se gosta, chama a Polícia Federal e manda prender o sujeito. E atrasa o voo de todo mundo. E com efeito, o sujeito ficou detido. Não é que ele tenha ido para uma carceragem, não se trata disso. Mas ele ficou retido por um agente da Polícia Federal que não sabia explicar por que o cara estava preso ali. A não ser porque um juiz do Supremo havia mandado. Isso não é aceitável. Isso não é aceitável. Não gostar, ficar incomodado, reagir. Tudo isso é o modo como eu me comportaria naquele lugar. Brigar, debater. Agora, carteirada, usar autoridade, truculência, porque é um gesto truculento. Chama a Polícia Federal, detém o cara e vai tocar a vida adiante. Vai para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal postular a liberdade do Lula, condenado em segunda instância. Essa observação muito interessante que o Joel fez. O cidadão ali cometeu algum crime? Ele não estava resguardado pelo seu direito constitucional? Eu não gosto de muitas coisas que estão resguardadas pelo direito constitucional individual. Eu acho isso, eu disse, um horror. Mas o desenrolar disso é um grau de canalice, de desrespeito, que faz com que atinjamos um novo patamar de carteirada no Brasil. Tinha que ser do Lewandowski.